pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Medescolha. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio, sou fundador do Medicina. E hoje tenho a honra de estar aqui com duas convidadas para a gente falar um pouquinho mais sobre a especialidade de ginecologia e obstetrícia. A primeira convidada que eu vou apresentar é a doutora Letícia Pérez, que é médica recém-formada, uma convidada super especial aqui do AMO, que já é assinante do AMO Medicina. Vai se apresentar agora e depois eu falo um pouquinho mais sobre a segunda convidada. Boa noite, Lê, tudo bem? Oi, boa noite, gente. Prazer estar aqui nessa conversa de hoje. Eu me formei agora, em novembro do ano passado, fiz lá na FAMERP e tô um pouco nessa dúvida aí também de especialidade, se eu não pretendo prestar alguma prova. Por enquanto estou no caminho da clínica, mas é, sujeita a variações. Tudo pode mudar ainda, né? Exato. Beleza, beleza. Vai ser bem legal esse bate-papo com a gente. E agora apresentar a nossa especialista convidada, que é a doutora Larissa Moraes, que é ginecologista e obstetra, e ela vai contar um pouquinho para nós aqui hoje sobre as experiências dela na residência, um pouquinho mais do dia a dia dentro da especialidade também. E, doutora Larissa, eu já quero começar te dando boa noite. Pedir para você se apresentar um pouquinho mais, tá? E já começar contando para a gente como que você chegou nessa especialidade. Muito bem, boa noite, gente. É um prazer, estou super feliz pelo convite, muito agradecida. Acho que vai ser um bate-papo super legal. Talvez eu convença a Letícia de vir do meu lado, ou não. Formei em 2017 em medicina na Universidade de Itaúna, em Minas mesmo. Depois de ter formado, eu estudei um pouquinho, então foi uma decisão assim por questão financeira mesmo, ajudar um pouquinho a família. Então foram 2 anos que eu nem tentei residência. Não foi aquele plano que todo mundo já segue, né, uma listinha e que vai fazendo. Então eu sabia muito bem que eu queria trabalhar, mas eu também sabia que eu queria a especialidade. Então, eu coloquei essa meta aí do trabalho 2 anos, para a gente também não fugir disso e começar num lucro sem fim de trabalho, 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 e assim não conseguir se especializar, né? Que era o objetivo maior. A minha escolha pela ginecologia e obstetrícia, ela não foi uma escolha lá desde o início. No início da faculdade, assim, acho que eu entrei na faculdade de medicina por dentro de psiquiatra. Então, a gente sempre entra, né, com alguma especialidade em mente. Eu entrei querendo ser psiquiatra, eu sempre gostei muito do contato, da conversa com o paciente, e eu achava que eu poderia ali escutar as histórias e conseguir ajudar nessa parte da saúde mental, que ainda é uma especialidade que eu super admiro e acho muito legal. Ao longo da faculdade, eu fui fazendo outras ligas, fiz liga de geriatria, passei longe da liga de ginecologia e obstetrícia. Acho que eu nunca pensei assim. Eu sou do interior, sou de Itabiri, sou aqui pertinho de BH, e eu acompanhava alguns obstetras no início da faculdade, assim, só porque eram conhecidos da família, então tinha muito contato, assim, terceiro período, quarto período, não sabia nada ainda que eu estava fazendo ou querendo, mas eu ia muito pro bloco, via, né, muitas cirurgias, principalmente em cidade interior, acontece de tudo ao mesmo tempo, né? Então tem uma cesárea, ao mesmo tempo tem um apêndice, ao mesmo tempo tem uma vesícula, aí depois tem um parto. Então eu estava ali naquela rotina e eu sabia que eu gostava daquele ambiente do bloco. Mas eu não era tão ligada ao lado da cirurgia geral, não era algo que me enchia os olhos assim. E a ginecologia eu acho que não pensava em nada sobre. Eu fui fazendo a faculdade, eu sabia muito, e eu falo muito hoje, porque eu sabia que eu queria ser médica. E até hoje eu falo muito isso, que eu acho que eu Uhum. seria feliz em várias especialidades, porque eu amo ser médica, eu não tenho dúvida dessa escolha. Então, com certeza, eu acho que se eu me empenhasse e fizesse outra área, eu acho que eu seria feliz em outra área também. A ginecologia e obstetrícia, eu acho que ela acabou me escolhendo ao longo do internato mesmo. Porque até então eu sabia que eu gostava de uma área que tivesse uma parte cirúrgica, mas claro que eu também sempre gostava da clínica. Então, mas eu pensava, eu vou fazer só a clínica, e aí eu não vou entrar para o bloco, ou então, vou fazer pediatria, vou adorar, mas e o bloco? Então, sempre tinha um bloco na minha cabeça, opa, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de operar. Eu tinha essa sensação que eu precisava disso, assim, para me sentir completa Uhum. na profissão. E aí eu pensei em otorrino, rodei em otorrino na época do internato,
pensei um pouquinho em oftalmo, mas a gente tem muito pouco contato com oftalmo, né, ao longo da nossa formação, então não tive muita experiência sobre. E a ginecologia obstetrícia, ela veio mesmo no finalzinho da faculdade, rodando mesmo nos internatos, e vendo como era a rotina, vendo como era tudo aquilo. E quando eu vi que eu tinha pacientes que eu poderia atender no consultório, que eu poderia acompanhar por um tempo, e que depois eu poderia fazer o parto delas, depois talvez cuidar da mãe, da irmã, da avó, da família e seguir assim nessa continuidade da parte clínica que eu gosto tanto Aham. também, eu me encontrei. Então acho que foi nesse momento que eu decidi, eu falei, opa, achei uma coisa que eu não tinha nem pensado antes, mas que estava aqui o tempo inteiro e me encantou e aí foi decidido assim. Foi Legal. E mais doutora, dúvida experimental. pegando esse gancho aí que você comentou, né, que foi nesse momento aí que você entendeu que era a especialidade. Você lembra um pouquinho mais a fundo, assim, qual foi o estalo de é isso que eu quero fazer, é essa especialidade que eu quero seguir? Se foi em algum atendimento com uma paciente ou foi um pós-dia de trabalho que chegou em casa e foi refletir? Você lembra qual foi esse momento? Eu lembro dois momentos na internato. Eu lembro um momento que eu lembro que aqui em Belo Horizonte eu rodava principalmente nos hospitais Santa Casa e no Sofia. E então o volume, né, de partos e de assistência, principalmente da parte obstetrícia, era muito grande. A Santa Casa também tinha muita questão ambulatorial da ginecologia. E eu lembro que um dia intenso, saindo assim do Sofia, que é longe, né? Eu lembro que eu não morava aqui, então eu tinha que ir para lá, estava na casa de alguém. Eu lembro que no final do dia eu saí tão cansada, mas eu cheguei em casa tão feliz, aquela exaustão boa. E eu falei, gente, não, é isso, assim. Não me importo de estar cansada, de estar feliz. Eu acho que não tem trabalho que não canse, né? Não vamos ser hipócritas de que a gente não vive uma vida que é corrida, que é agitada, mas é a sensação assim de que, nossa, que delícia que eu estava ali, que bom que eu participei daquele momento, que bom que isso, que eu fiz parte da vida dessa mulher nesse momento tão importante. Então, acho que isso foi muito importante. E num atendimento também que eu fiz, nessa mesma época, num ambulatório que a gente tinha de oncologia, que eu participei também no momento ali de dar um diagnóstico de um câncer de colo de útero, que foi um momento difícil. Eu me considero uma pessoa assim, sensível e ao longo de muito tempo a gente escuta muito isso, né? O médico não pode chorar, o médico não pode, você tem que ser muito Uhum. imparcial. E eu lembro que nesse dia, assim, que o preceptor pediu para eu tentar conduzir, para eu tentar dar a notícia, ele estava do lado. Eu lembro que apesar de me sensibilizar com aquele, né, com aquela tão ruim notícia, eu consegui fazer uma coisa que eu gosto, que é de estar ali, de apoiar aquela pessoa. Então, por mais que a notícia fosse ruim, eu consegui fazer parte também de um momento da vida dessa pessoa que era também especial, mas de uma forma negativa. Então, acho que esses dois momentos, assim, me marcaram e eu chegava em casa falando, não, tá decidido, me acharam, é isso, eu vou ter que fazer isso para minha vida. Não, legal. E, doutora, acho que nesse momento de escolha, de internato, enfim, é muito normal surgir algumas referências que acho que também influenciam muito nessa nossa escolha, né? Você Sim. lembra se teve alguma referência, seja um preceptor, um R+, ou em algum momento uma referência que te falou, ó, esse profissional que quero seguir, é essa especialidade que eu desejo? Eu tinha um médico na minha cidade, no interior, que eu gostava desde novinho, mas daqueles clínicos gerais, assim, que fazem tudo. Então, eu atendia criança, pessoal mais velho. Eu sei que depois eu fui descobrir que ele era obstetra também, e eu já tinha, né, uma afinidade muito grande a ele. E sempre me chamou muita atenção, e eu sempre admirei muito a questão ética dele, o cuidado com os pacientes, a consulta que era demorada. Então, eu lembro que a minha mãe me levava lá nova, a gente tomava um chá de cadeira, mas ele fazia um super atendimento com a gente. E, com certeza foi a primeira pessoa assim, que me chamou os olhos fora isso, né? E ao longo acho que não só no internato, mas ao longo da formação na faculdade, eu tive alguns também mestres que com certeza eu tenho assim um pouquinho de cada um. Acho que em tudo que a gente faz, né? Na época do internato a gente vai pegando um pouquinho de cada um, na época da residência a gente pega muito de cada um. Eu acho que Sim. tudo isso foi contribuindo para essa decisão. Legal. E um ponto que a gente também gosta sempre de tocar aqui, doutora, é que, logicamente, que na vida todo tem seu lado bom e seu lado ruim, né?
Sim. E provavelmente durante a tua faculdade, a sua especialização, tiveram pessoas que tentaram te desincentivar. Você lembra assim de algum caso que, pô, é, algum preconceito que você entrou na residência de tipo, essa especialidade vai ter muito isso e quando você viu na realidade não era. Sempre. Acho que GO tem muito o tabu do tipo, você não vai ter vida, paciente vai te ligar 24 horas por dia, nossa, você vai ter que fazer parte o tempo inteiro, você não pode sair de casa. Então, esse é o maior ponto, né? E eu lembro Aham. também da minha entrada na residência, do pensando, nossa, você 3 anos sem vida, sem comer, sem dormir, sem, tipo, eu tinha esse pensamento na era de entrar. E claro que a gente tem, sim, uma parte da obstetrícia, principalmente, né, da ginecologia, no entanto, que a gente tem a disponibilidade do parto, que a gente precisa ter um pouco mais né, dessa doação, mas a gente sabe também que existe contrato para isso, a gente sabe que existe termo de consentimento para isso, então tem outras coisas que se esquecem. Falam muito geral, assim, só não vai ter vida de jeito nenhum, pronto, acabou, e não necessariamente é assim. E também a gente tem outras áreas dentro da ginecologia, né? A gente tem a subespecialidade. Então, não quer dizer que você vai ser ginecologista obstetra, que vai viver 24 horas por dia dentro do hospital. Isso é um tabu, com certeza. Legal. E entrando um pouquinho agora na fase da residência, né? Conta pra gente assim como foi o seu período de residente em GO. Pois é. A residência da Jo, eu acho que eu posso até voltar um pouquinho quando a gente pensa na escolha, né, do local onde fazer a residência. Porque tem primeiro aquele momento da gente decidir a especialidade, e aí depois vem as provas, aquele estudo intenso, aquele objetivo que a gente tem de entrar, e chega um momento que a gente tem que escolher para onde a gente vai, para qual serviço a gente vai, qual serviço a gente prefere. Como eu trabalhei 2 anos no SUS, eu consegui sentir um pouco no SUS, apesar de não ser tanto, ter tanto contato assim, né, com a ginecologia e obstetrícia durante o SUS, apesar de eu ter rodado, né, no internato da faculdade. Então, eu me senti assim, eu gosto muito do SUS, eu sempre falo isso. Eu acho que eu consigo me doar um pouco para o SUS. E eu gosto de tentar tirar também uma visão que as pacientes têm. Isso é muito comum, eu não sei se só em interior, mas assim, de que médico do SUS não é médico bom, médico do SUS não te dá atenção, médico do SUS não faz o que deveria ser feito, porque não tem condição, não tem estrutura, etc. Então, eu acho que eu trabalhei antes 2 anos, assim, tentando a terra e a fogo desmistificar um pouco isso. Então, eu sabia que eu queria uma residência que tivesse SUS, mas eu fiz ao longo da faculdade estágio extracurricular e eu fiz uma rede particular. E eu gostei muito do serviço. E era um serviço que rodava tanto na assistência particular quanto no público. E eu gostei muito desse intermédio, de conhecer os dois mundos, de saber lidar com os dois tipos de público. Achei isso muito importante. Então, eu decidi que eu queria fazer minha residência neste hospital, na rede Mater Dei, aqui em Belo Horizonte. Então, foi assim, a minha primeira opção, quando eu tentei o PSU, e eu coloquei algumas outras opções, mas eu tinha muito na cabeça, até na época da faculdade, assim, que a gente não tem um plano B. Então, eu foquei toda a minha energia e falei, eu vou Sim. tentar na residência. E deu Não, certo, legal. Eu acho, graças a Deus. Oi? não, eu até falar que eu acho que a Letícia está nesse momento, né, Letícia, de recém-formada, que agora está começando a dar os seus plantões e está começando a viver um pouquinho mais dessa realidade. Sim, sim. Exatamente. Era justamente o que eu ia perguntar até depois para a doutora. Como que Pode foi esse, perguntar, pode falar. como que foi esse meio do caminho, né? Depois da faculdade, esses 2 anos que você ficou trabalhando. Se eles foram um papel fundamental na escolha, se alguma hora mudou, se já sabia do internato e era isso mesmo. Eu sou muito decidida, Letícia, eu já Já, sabia do internato. Então, é, assim, durante os 2 anos trabalhando, eu trabalhei muito em urgência e emergência, eu trabalhei em posto de saúde, então eu não tinha tanto contato com a GO, né? Eu brinco que quando eu entrei no primeiro dia de residência lá, eu não lembrava mais como abrir um campo, porque eu fiquei 2 anos totalmente em off, assim, fora ali do hospital, né? Mas foram 2 anos que me ajudaram muito, tanto assim, me ajudaram no tato com o paciente, no cuidado, né? Na forma de conversar. Então, eu acho que foi um ganho para mim, muito importante ter trabalhado antes da residência. É claro que a minha ideia principal de ter trabalhado antes da residência era a questão financeira. Mas eu tive um ganho muito considerável, não financeiramente, mas de ter experiência,
de perder aquele medinho de recém-formado, que a gente ainda pensa, ai meu Deus, eu ainda tenho que aprender muita coisa, eu tenho que estudar. Então eu tinha esse tempo, né, de me dedicar. Eu aprendi alguma coisa que eu não sabia, eu pegava, sentava, estudava, no outro dia eu já estava sabendo, eu fui ganhando mais confiança na Larissa Médica nesses 2 anos. Então entrar assim, na residência, para mim, foi muito bom também. Mas não tive dúvida ao longo do caminho, não. Fiquei os 2 anos aí na assistência, sabia que eu gostava de ter o contato com os pacientes, mas sabia que eu conseguiria fazer isso também dentro da especialidade. Uhum. Não, e acho que isso é algo bem recorrente aqui, doutora, com a maioria dos especialistas que a gente conversa, né? Eles também viveram muito isso, sabe? Então, de ir um pouco para o sul, de trabalhar esses 2 primeiros anos ali fazendo plantão, eu acho que assim, é unânime que todo mundo que fez isso não se arrepende. Então, acho que assim, eu acho que é normal, né? Lógico que do jeito que você está saindo da faculdade, você também tem esse desejo do ganho financeiro, de se provar ali Uhum. como médica por um tempo, e acho que é um tempo super normal de maturação dentro da carreira também, né? É isso. Eu acho que eu senti isso mesmo, uma maturação dentro da carreira, com certeza. Uhum. Legal. E, doutora, conta pra gente um pouquinho mais como que era o seu dia a dia dentro da residência, né? Aqui Residente, a gente vamos lá. gosta de, acho que o pessoal tem muita curiosidade. O primeiro ano ele é mais puxado, ele não é? Como que foi, sabe? Bom, a minha residência, até isso, tabu, não sei se é o tabu, né? Mas acho que algumas residências vão ter aquela questão do tipo, no primeiro ano é super puxado, no segundo ano dá uma aliviada, no terceiro ano é um ano mais tranquilo. Isso acontece em alguns serviços, né? Eu rodei em vários serviços ao longo da residência, não foi só, então eu via isso em algumas residências. No local onde eu fiz residência, as escalas eram bem parecidas nos 3 anos. Então, se eu for falar assim, foi muitíssimo pesado, não. Foi intenso. Acho que é essa a palavra. Foram 3 anos intensos. Algumas escalas, a depender, a gente roda muito de escala, né? Só, Durante, por exemplo, doutora, acho pode que está falar. com um pouquinho de ruído. Né, você consegue deixar teu microfone mutado para a gente ver se está dando interferência? Deixa eu ver aqui. Aí, boa. Aí quando ali for falar, ela Melhorou? desmuta. Não, imagina. Doutora, pode botar um pouquinho ali, Então, que eu acho que isso. entenderam? Eu acho que é isso. Então, se eu for resumir, eu não achei que foi puxado 3 anos. Eu achei que foram 3 anos intensos. Eu costumo falar que a residência médica foi o meu maior desafio de vida até hoje, assim, e continuo considerando isso. São 3 anos imprevisíveis, assim, porque o que que a gente escuta da residência? Nossa, vai ser muito puxado, você vai morar dentro do hospital, você vai comer tudo errado, você vai engordar, você não vai dormir direito. E aí eu falei, tá bom, não é isso. Eu vou engordar, eu vou. Pronto, fui com isso. E a gente acha que é só isso, né? A gente é colocado ali dentro de um serviço, dentro de uma especialidade, desde o primeiro dia que você entra ali, você já faz parte de uma equipe de ginecologia e obstetrícia. E você não sabe nada. Então, o primeiro ano é um ano muito desafiador, e não tanto por conta de carga horária, que é grande realmente, mas não é nada extraordinário, sabe? Eu falo que não, eu não engordei, não precisei de ficar noites e noites sem dormir. A gente fica noites sem dormir porque a gente faz trocas de plantão, a gente quer final de semana fazer alguma coisa, então acaba que nós mesmos damos uma bagunçada na escala. Mas é uma escala super tranquila assim, de fazer. Se a gente conseguir se organizar, dá para fazer. Alguns momentos ela vai ser mais puxada, outros momentos não. Mas eu acho que não tem nenhum momento, assim, pensando em carga horária, que eu falei, nossa, tá insuportável essa semana, meu Deus, a não ser nisso, nas trocas que a gente faz, várias. Então, assim, já teve semana de trabalhar 80 horas, 100 horas, já, mas era carga horária da residência? Não. A gente que colocava essa carga horária para tentar fazer alguma outra troca, para tentar manejar alguma outra coisa. Então, isso acontece muito na residência. A gente Eu acho que também acaba é uma sobrecarregando, fase. né? Acho que é uma fase que é normal, né, doutor? Acho que também tem toda essa ansiedade que existe já do recém-formado, de estar entrando na residência. Também a gente sabe que a bolsa da residência é uma bolsa que não é tão alta. Então, assim, Sim, essas trocas de plantão acabam sendo necessárias da fase. Acho que é uma exatamente, fase que é uma fase que passa, né? Acho que é uma fase exatamente. que todo mundo vai passar. E Lê, deixa eu te perguntar como que é para você um pouquinho isso, sabe? Acho que é uma curiosidade do pessoal também. De recém-formada, de saber que está escutando tudo isso também, está sendo bombardeado muitas vezes por essa informação de é puxado, não é puxado, eu vou ter vida, não vou ter vida. Como que é para você como recém-formada isso, Lê?
Então, eu me identifiquei muito agora com o que a Larissa estava falando, que a gente tem muito essa noção mesmo de que, nossa, às vezes a gente até pensa, nossa, vou aproveitar esse ano até para fazer certas coisas que eu sei que quando eu passar não vai ter isso, não vou ter vida, vai ser super puxado. Mas eu acho que é como todas as fases da vida, assim, né? A gente tem os prós, os contras, tem tudo questão de ir balanceando, se adaptando. E querendo ou não, eu imagino, né, que é um ganho, assim, tanto profissional, acadêmico, muito grande. Às vezes, não que compense outras coisas, mas que você acaba perdendo em outras coisas, assim, em outras partes da vida, mas que a gente consiga ir adaptando, né? Eu me vi bastante, assim, nessa parte que a doutora estava falando, mas eu imagino que o que a gente imagina é muito diferente do que é de fato, né? Como tudo, assim. Eu acho que não dá para imaginar, Letícia. Eu falo que, assim, eu sou casada, meu marido está em casa, eu chegava todo dia, aconteceu isso na residência, isso e aquilo. Mas eu acho que só quando a gente vive aquilo que a gente vai de fato entender. A mesma coisa eu falo muito para os pacientes que entram em trabalho de parto e que vão ter a vivência do parto. A gente consegue explicar, orientar, tentar te planejar o máximo possível. Agora, viver de fato aquilo é só ali. Então, assim, o primeiro ano da residência, eu acho que a gente vai com muito isso. Nossa, tem que estudar muito, dormir pouco, etc. Mas a gente tem que estar muito bem, acho que do ponto de vista de saúde mental. Por quê? Porque você vai ficar longe de casa, você vai ficar fora, vão ter pessoas que são superiores a você. Então, mais ali, olha, eu te contei que eu fiquei 2 anos trabalhando, que eu comecei a adquirir uma confiança, que eu já estava me sentindo melhor, e aí eu cheguei na residência e eu não tinha mais essa confiança. Por quê? Porque os pacientes não são meus, entre aspas, eu tenho que, entre aspas, também obedecer ordem, seguir aquilo ali, seguir protocolos. Então, acho que o entendimento nosso ao longo da residência, ele tem que ser muito pautado, assim, de uma boa saúde mental. Eu acho que a gente tem que estar muito decidido do que a gente quer, porque o primeiro ano, principalmente, é um ano muito desafiador desse quesito. Nossa, está muito puxado. Nossa, eu não sei nada. Ai, me chamaram a atenção porque eu não sei tal coisa. Ai, tinha um artigo para amanhã, eu não consegui ler a tempo. Ai, vão me perguntar. Então, é uma autocobrança imensa. Hoje, olhando para trás, eu vejo às vezes coisas que me perguntavam e eu não sabia, e eu me sentia péssima. Eu chegava em casa e chorava, nossa, como é que eu não sabia isso? E hoje eu paro e penso, opa, eu não sabia porque não era para eu saber. Eu estava no primeiro ano, estava ali para aprender. Mas quando a gente está vivendo, aquilo é tudo tão intenso que você se cobra o tempo inteiro. Então, eu acho que a residência, ela fica muito pesada por conta desse bombardeio. É tudo muito novo. O hospital é novo, cada dia você vai para um hospital, o sistema é diferente, as pacientes são diferentes, as pessoas que você tem que responder ali são diferentes, os horários são diferentes, às vezes é em outro município. Então, tudo isso junto faz com que a residência tenha essa pressão tão grande. Então, acho que assim, o primeiro ano, sem dúvidas, foi o mais difícil. Assim, é um ano que eu sofri do ponto de vista chorado, eu falava, nossa, tá muito pesado. Ai, eu mudei agora de serviço. Ai, me chamaram a atenção. Fui no hospital novo. Cheguei lá, parece que eu tô começando tudo de novo. Eu não sei nada. Então, isso era muito intenso, assim, ao longo do primeiro ano. Mas eu sempre parava e falava, calma, qual que é o objetivo de eu estar aqui? O motivo de eu estar aqui é maior ou não de tudo isso que está acontecendo, né? De todo esse desafio, de toda essa trajetória. O profissional que eu quero ser daqui a pouco, ela depende disso. Eu estou buscando isso aqui está dentro do meu planejamento, o que eu estou vendo lá na frente é positivo, dando conta disso aqui. Então, acho que a gente tem que ir fazendo assim, tijolinho por tijolinho, Perfeito. porque não é fácil, não é fácil. Não, perfeito. Doutora, já aproveitando essa pauta, que é algo também que a gente traz muito dentro da medicina, a gente tem uma sessão só sobre saúde mental, a gente sabe da importância disso, toda a pressão que vem por trás da formação médica, da formação na residência, então acho que é algo bem importante da gente comentar. E como que você lidava com isso, sabe? Com essa relação dessa pressão da saúde mental? Também como que você conseguia equilibrar isso com a sua vida pessoal? Você comentou ali que você é casado, então também a rotina acaba sempre desencontrando, então acho que são pontos bacanas de a gente trazer aqui. Isso é importante mesmo. Bom, ó, terapia, desde que eu formei, assim, eu formei em 2017,
E aí, quando eu formei, eu achei que eu precisava de iniciar algo. Eu lembro que minha primeira consulta terapia foi justamente, eu acabei de formar, eu sou médica, eu acho que eu vou ter que, eu tenho um longo caminho pela frente, eu acho que talvez isso aqui vai ser bom para mim. Então, quando eu entrei na residência, eu já tinha aí meus 2 aninhos de terapia. E já entrei muito falando isso. Essa fala que eu contei aqui para vocês, que eu falava, seu motivo de continuar é maior, a minha terapeuta sempre me falava isso. Né? Então, eu falava, será que eu vou dar conta? Nossa, eu tô cansada. Nossa, acho que eu não. A gente se compara muito na residência, né? Ah, será que eu tô no nível dos meus colegas? Será que eu tô igual a R1 que tá no mesmo que eu, só que lá do outro hospital? Então, tudo isso vai virando um turbilhão na nossa mente. Atividade física eu fiz durante a residência, mas não como hoje. Eu tiro o chapéu para quem consegue manter a rotina de atividade física. Nossa, sim, tiro muito o chapéu. Eu peguei residência também na época de pandemia. Então, eu tinha uma rotina de atividade física e quando eu vim para cá, tudo fechou. Então, essa época foi muito difícil. Eu acho que isso também no meu R1 foi muito difícil. Meu marido não é médico e a empresa dele não deixou ele voltar para o trabalho porque eu era médica, então ele ficou dentro de casa e eu ficava em casa assim, ia em casa, comia, dormia, ia embora. Então, isso era difícil, mas sempre assim, pensando no porquê da gente estar aqui, no nosso objetivo, né? Eu acho que ter alguém, se você acha, né, que precisa para te ajudar nessa base, né, para você ter essa questão, essa estabilidade emocional, isso é muito importante. E em relação ao relacionamento, família, eu acho que é outro ponto. É um momento de vida nosso que qualquer coisa vai nos instabilizar. A gente está ali aprendendo, tentando, né, buscar aquilo que a gente tanto sonhou, e de forma difícil, porque a gente tem a ilusão também que a residência é só aquilo que eu comentei no início e que as coisas vão chegar. E não é muito bem assim. Ninguém chega e te fala, olha, vem cá, é assim, nós vamos fazer assim, você vai ali, vai fazer assim, vem aqui que eu vou ler com você isso aqui, vem aqui que eu vou ler esse É, protocolo, esse artigo não é. Então é uma busca constante, né? Vão te passar fontes, vão te falar onde ler, mas a gente sabe que a medicina é muita informação. É um bombardeio de notícias, de informação o tempo inteiro. Isso é bom na residência médica, super atualizado, então, hoje em dia eu trabalho em hospital que tem residência, eu acho ótimo, porque tudo assim, surgiu ontem, residência, alguém sabe. Alguém chegou ali com uma coisa nova, com uma reportagem, com um artigo, com uma publicação, isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um equilíbrio, um auxílio, sim, uma base ali da família, do marido, do parceiro, para a gente dar conta juntos, assim, com isso. Então, com certeza, meu perfeito. marido em casa me ajudando foi importante nisso também, nesse peso e nessa questão, principalmente no primeiro ano. Depois do segundo ano, eu acho que a gente já entende, assim, opa, já entendi o que Sim. que é. Eu tenho que seguir, aprender, Já está voltar a na fazer o rotina ali, né? básico. Exatamente. A gente acostuma, né? A gente é muito bem adaptado. Então, opa, tá, chegar no hospital mais cedo para olhar o paciente antes de começar na cirurgia. Tá, no início às vezes é difícil acordar muito cedo, sem morar longe, sem olhar a logística do carro, etc. Como é que vai? Se vai de Uber, se não tem carro, se vai a pé. Então, até isso, né, gente? Até isso, estresse o trânsito. Às vezes você ficou no engarrafamento, a cirurgia já começou, você chegou atrasado, você precisou te pouco, você chegou atrasado. Ou que você não deu uma alta antes da cirurgia. Então, tudo isso a gente vai aprendendo. Eu acho que no segundo e no terceiro ano a gente vai ficando mais calejado, assim. Então, assim, se eu Legal. for pensar no melhor dos anos, o segundo ano para mim foi o melhor. Porque eu já não tinha esse peso do primeiro, do tipo, ai, não vou dar conta, ai, será que eu desisto? Ai, meu Deus, ai, que peso, ai, eu não sei nada. E quando chegam os R1, você vê que, opa, eu aprendi, já sei isso, eu tô sabendo ensinar isso. E você faz uma reflexão, será que eu era assim? Será que eu não sabia isso mesmo? E a gente consegue olhar para trás. Então, o Aham. R2 dá uma motivada, assim, opa, então, calma, eu tive uma evolução boa, eu consegui aprender isso. O que mais que eu posso aprender? O que mais que eu consigo evoluir? Ah, eu já dou conta de fazer tal coisa, eu dou conta de dar um plantão com o R+, com o R1. Então, o R2 é mais tranquilo. E eu falo que o R3 não é tão gostoso como o R2, porque o R3, já assim, você quer que acabe, gente. No finalzinho do R3, então, você tipo, opa, quero acabar, quero ver o que que eu vou fazer, se eu vou fazer uma sub, se eu não vou, quero aumentar o meu network, quero viver outras coisas já dentro da especialidade. Então, acho que no R3 a gente Sim. já está mais se sentindo especialista, se sentindo mais parte realmente da equipe ali,
você consegue olhar para o seu preceptor como um colega. Então, eu acho que é uma E escadinha acho que já mesmo. passou por todo o processo, né, doutora? Acho Sim, que o processo começa a fazer sentido, né? Acho que esse é o grande ponto. exatamente. E, doutora, Exatamente. até uma coisa que você comentou ali, era a minha próxima pergunta. Em algum momento você pensou em desistir? E, assim, o que te levou a não desistir? Eu acho que no R1, algumas vezes, eu não sei se de fato seria o desistir, mas o do pensar, nossa, acho que não vou dar conta. Mas, acho que, tipo, pensar em desistir de largar, não. Mas do tipo, nossa, será que eu vou dar conta dessa pressão, desse tanto de informação, né? E, tipo, no final do R1 também dá um medinho, assim, você passar para o R2, porque você escuta muito assim, você não sabe isso? Você já faz R2, aí você fala, meu Deus, eu tinha que saber isso. E então baixa aquele medinho, que eu acho que é um medinho que dá no recém-formado também, tipo, não, mas você não sabe? Sim. Amanhã você já é médico, né? Então eu acho que eu acho que a mudança do R é muito isso. Ah, eu estou preparada, eu já sei tudo que foi me proposto nesse ano anterior, e a gente sabe que não é bem assim, né? Ninguém tira carteira hoje, é o melhor motorista do mundo, ninguém forma médico hoje, sabe tudo. Eu acho que é uma construção, com certeza. Não, perfeito. Doutora, tem uma última pergunta sobre residência, até se a Lei quiser fazer mais alguma também. Mas, na verdade, a gente gosta de pedir também uma dica para quem está entrando na residência hoje ou para quem vai entrar em breve, para a pessoa se destacar dentro da residência de GO. O que eu acho, gente? Residência de GO. Primeira coisa é isso, vá decidida, vá com o coração aberto, né? Porque realmente vão ter vários desafios, eu acho que em todas, né? Mas na ginecologia obstetrícia, a gente tem ali duas vidas muitas vezes nas nossas mãos. Então é uma responsabilidade, é algo que pesa em vários momentos, né? Pesa nas complicações, pesa na passagem ali dos cuidados, nas informações que a gente dá para os pacientes. A gente não está falando só de uma paciente, na grande maioria das vezes. E a gente muitas vezes, inclusive pensando, né, em obstetrícia, a gente está falando do maior sonho, assim, da maior realização da vida de alguém. Então, acho que faça, se você realmente achar que aquilo ali te preenche os olhos, assim, que você vai conseguir viver ali dentro. E não pensando nisso, não vou ter vida, não vou ter rotina, acho que isso vai ser super adaptável depois, né, no final, depois da sua formação. E para destacar, assim, acho que ao longo da residência, é tentar se doar mesmo, tentar ser proativo, não chegar atrasada, tentar você tem um bloquinho ali, vai anotando tudo, a gente vai aprendendo muita coisa no dia a dia também, a gente não aprende só na teoria, muita coisa a gente aprende observando, perguntando, então não ter dúvida de perguntar, não ter dúvida de errar, é o momento de errar. Ali a gente ainda está podendo errar, apesar de a gente ser médico, já a gente está supervisionado, então pedir ajuda mesmo, nem sempre você vai ter uma boa resposta. Nem sempre o preceptor vai ser o mais caloroso ali para te ajudar, para te dar a mão, mas quando ele sente que você é interessado, mesmo se ele for um carrasquinho, ele vai te dar uma atenção. Então, tenta, pergunta, procura, estuda antes. Se você não souber na hora, não inventa, fala que você não sabe, chega mais cedo, dorme quando der, tenta alimentar bem. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que Ah, legal. você tentar se mostrar proativo é o melhor. E não de se mostrar do tipo aparecer, ou puxar saco. Acho que isso não, mas mostrar que você está ali porque você quer aprender, porque você quer absorver tudo aquilo que está ali para você. Perfeito. Letícia, você tem alguma pergunta sobre residente para a doutora? Eu ia perguntar, é meio uma continuação dessa pergunta até, das dicas. Imagino que não dava para ter uma rotina de estudo, assim, mas essa parte de ir atrás da teoria, porque imagino que os preceptores não dão tudo, assim, de mão beijada. Como que você fazia para tentar conciliar? Onde ir atrás, assim, como que era essa Uhum. parte? Na minha Perfeito. residência, era a parte teórica era uma parte muito boa. Então, a gente tinha aula semanal. Eu tinha aula toda terça-feira e eu tinha, por exemplo, a tarde inteira de aula só dos residentes. Já tinha, às vezes, um tema pré-estabelecido. Então, a gente montava a aula e a gente apresentava essa aula para os colegas e para os preceptores. Então, a gente tinha uma tarde inteira de aula. Antes ou depois dessa aula, a gente tinha uma discussão de um artigo também, toda semana, um artigo atualizado. Então, isso também era muito bom. E à noite, a gente também participava de uma reunião da equipe, que era uma aula que a gente dava para todos os chefes. Então, era uma aula mais tensa, assim, para gente.
a gente se preparava, se arrumava, fazia uma super apresentação, né? Porque a tarde era só dos residentes, à noite não, era da equipe inteira da ginecologia e obstetrícia. Então, essa aula era principalmente de R+, e a gente ficava assim, ansioso para chegar o momento, porque o tema não era a gente que escolhia, o preceptor que ia te orientar não era a gente que escolhia, e a gente via ali, eu via aquilo sempre como uma apresentação de congresso, assim. Eu sempre me preparava sabendo tudo, estudando tudo. Então, ter essas aulas semanais me ajudava muito para me organizar. Do tipo, semana que vem é isso, o que que eu vou estudar essa semana? Mas o que acontece muito na ginecologia obstetrícia, por exemplo, é assim: opa, eu estou rodando aqui num estágio de obstetrícia, então eu vou dar uma lidinha em parto, vou dar uma lidinha em tempo de parto, né? Vou dar uma lidinha nos tempos da cesariana, para eu entender lá na hora o que está acontecendo, para eu conseguir instrumentar, para eu conseguir fazer, para eu conseguir saber o que eu estou fazendo. Então, vou estudar anatomia da pelve, eu acho que é tudo um passo a passo. Vou rodar no ambulatório de oncologia. Então, no ambulatório de oncologia, eu pegava e estudava isso, sabe? Muita coisa eu perguntava, mas eu sempre tentava estudar onde eu estava rodando. Hoje à tarde é o ambulatório de cirurgia ginecológica. Então, eu tentava pegar as principais cirurgias que eu via. Então, por exemplo, à tarde marcaram uma esterectomia, marcaram uma esteroscopia, marcaram uma polipec. Então, eu tentava chegar em casa e dar uma estudada naquilo. Para na outra semana eu dar uma discutida com o preceptor e às vezes até entender mais aquela orientação, aquela indicação da cirurgia. Então, não eram estudos, por exemplo, longos, assim, que eu acho que a gente tem muito para tentar residência, que a gente senta a bunda e fica lá estudando horas e horas. Não conseguia fazer isso muitas vezes. Mas eu tinha pequenos momentos. Então, assim, tive um intervalo de 2 horinhas entre um estágio e outro, e à tarde alguma coisa. Eu tentava dar uma lidinha naquilo, eu tentava saber o que a gente ia estar falando. Amanhã de manhã você vai acompanhar tais cirurgias. Chegava às vezes à noite e tentava dar uma olhada no passo a passo dessas cirurgias, nas indicações, para no outro dia eu saber, tirar alguma dúvida, perguntar, né? Então, eu acho que é trabalho de formiguinha. As aulas, no estudo mais concreto, ajudavam muito semanal, mas todo dia dá para a gente estudar alguma coisinha. Nem que seja assim, na hora do seu almoço, alguém te contou alguma coisa que você não sabe, você abre o celular, olha, nem seja num banco de dados geral, num update, alguma coisa assim que eu acho ótimo da gente ter, por exemplo, no celular, era algo que eu usava muito. Eu tinha um update no celular e eu conseguia entrar, às vezes, fazendo um atendimento para consultar alguma coisa que eu não sabia, para olhar alguma referência. Então, acho que isso é super importante. Entendi. Legal. Você acha assim, então, que conhecer o serviço melhor é uma parte fundamental na escolha da residência, assim, né? Que se tem essas aulas, essa parte mais acadêmica faz toda a Com diferença. certeza. Eu acho que a gente, é muito importante isso aí. Se você não for, assim, conversar nos locais que te interessam. Conversar, perguntar realmente, tipo, opa, como é que é a carga horária? E aí perguntar coisas que te interessam mais, né? Então, por exemplo, não foi o meu caso, mas eu amo e quero muito, acho que vou atender para cirurgia ginecológica. Como que é o tempo da cirurgia ginecológica? Tem ambulatório sobre isso? E as cirurgias? Quanto tempo que a gente roda? A gente roda em quais hospitais de cirurgia ginecológica? É só em um serviço ou não? Como que é a parte da obstetrícia? Como que é a parte da mama, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente saber isso, né, da questão dos estudos, da questão dos acompanhamentos com os chefes. Opa, quem é que discute tal coisa? Não, isso daí não é discutido, você vai aprender sozinho, isso vai ser nas aulas, você tem aula de alguma coisa, então acho que isso é fundamental. Eu acho que é muito importante você conhecer direitinho o serviço. Você não chegar assim, opa, nossa, mas eu queria tanto que tivesse mais parte teórica, quase não tem, né? Então acho que isso é muito importante. Perfeito, doutora. Acho que, pô, acho que a Letícia pode falar melhor, mas acho que ficou bem, bem claro, né, Lê? Ficou sim, ficou Não, bem. perfeito. E, meninas, vamos entrar um pouquinho agora no dia a dia da especialidade, tá, doutora? Conta para nós um pouquinho como que é a tua rotina como uma especialista em GO. Hoje em dia, minha rotina, eu falo que depois da residência, acho que todo mundo acha a rotina boa. Eu decidi que eu não ia fazer R4, né? A gente tem várias subespecialidades dentro da ginecologia. Então, a gente tem uroginecologia, a gente tem cirurgia ginecológica, a gente tem mastologia, a gente tem medicina fetal, ultrassonografia, a gente tem N especialidades. Eu
queria, na época, se tivesse em Minas, porque meu marido é aqui, e eu tinha outras questões de saúde, de família também na época. Eu queria, se tivesse, mas não tem mais em Minas, fazer uma residência em pré-natal de alto risco. Antes tinha aqui em Belo Horizonte no Odilon, mas essa sub já fechou já tem alguns anos. Hoje em dia tem em São Paulo, né? Então não tinha aqui em Belo Horizonte algo dentro do que eu queria. E eu sabia muito que eu queria consultório. Então, desde quando eu formei, que eu gostei muito da questão da assistência, de tudo que eu passei, eu sabia muito que eu queria consultório. E eu ter rodado, como eu falei, no serviço público particular, para mim foi muito importante também. Hoje em dia eu trabalho no SUS e particular, né? Então, eu consigo ter os dois mundos, que eu de fato gosto muito dos dois. Eu tenho hoje em dia consultório, então eu faço atendimentos no consultório. No consultório, meus atendimentos são particulares. E eu consigo proporcionar o que eu sempre busquei lá no início, que é um tempo de qualidade, um tempo longo, uma assistência do jeito que eu queria. Assim. Então, eu falo que o dia de consultório, eu saio de lá, assim, muito satisfeita. Se for 9, 10 horas da noite, é um dia que eu saio muito realizada. Eu consigo explicar, eu mostro imagem, eu mostro desenho, eu explico anatomia, eu mostro no televisor. Então, assim, eu estou realmente fazendo a medicina que eu queria. E fico super satisfeita. Dou plantão, fixo, eu tenho por semana 2 plantões quando eu plantão em maternidade. Um deles num hospital que tem residência médica, que foi uma coisa que eu queria, como eu falei, continuar por conta justamente dessa questão do lado científico, de estar atualizada. Hoje em dia eu consigo estudar mais do que na residência, porque hoje em dia eu consigo sentar e ter 2, 3 horas para estudar, eu consigo me programar mais para isso, né? Então, e faço também atendimento em ambulatório do SUS. Então, hoje, basicamente, a minha vida dividida é essa: consultório particular, ambulatório do SUS e plantão. Legal. E doutora, qual que são as principais diferenças assim entre o atendimento no SUS e no consultório? Acho que mais em questão de casos assim que você atende, sabe? São casos parecidos ou são coisas totalmente diferentes que vão complementar para você? Como que é? Não são diferentes, assim, se eu for falar um lado negativo, por exemplo, do SUS, a maioria pensando em atendimento ambulatorial, os locais que eu atendo, por exemplo, tem um tempo de atendimento, que não é um tempo mínimo, que bati o pé quando eu cheguei, então é um tempo hábil, um tempo que a gente consegue resolver aquilo, mas no consultório eu tenho o tempo que eu quiser, eu fico às vezes 1 hora e 40 com o paciente, se precisar a gente fica mais, né, a média aí de 1 hora e pouquinho, então eu acho que ter o tempo para você conseguir de fato fazer aquela consulta, eu acho que vale muito a pena. Apesar de que eu também sei que isso é muito relativo, varia de profissional para profissional. Eu tenho uma amiga que fala muito comigo: como é que você fica 1 hora e meia com o paciente dentro do consultório? O que vocês ficam fazendo? E eu fico muito facilmente 1 hora e meia com os meus pacientes no consultório. Eu acho que a gente nem vê o tempo ali passando. Então, eu tento fazer esse atendimento um pouco mais simplificado nos ambulatórios do SUS que eu atendo. Então, acho que a principal diferença em relação a isso. Quando a gente pensa em particular e SUS, eu tenho também questão de propedêutica. Eu consigo muito mais facilmente estabelecer um diagnóstico, iniciar um tratamento no particular ou por meio dos planos de saúde do que no SUS. Porque eu dependo da paciente, não, né, não ter ali, depender do município, de pedir um exame e às vezes ele não sair, ou ao longo da gestação eu encaminhar para um pré-natal de alto risco e eu mesmo vou fazendo, porque a gente não consegue diferenciar. Então, eu acho que a questão da propedêutica e de tratamento fica a desejar por isso. A gente tenta fazer, mas nem sempre vai ser no tempo que a gente queria. Eu acho que a maior diferença é. Agora, pensando em maternidade, eu acho maravilhoso a assistência. A gente tem assistências públicas muito boas. A gente tem UTI neonatal, tem UTI materna em grandes maternidades. Então, eu acho assim, não vejo essa diferença em assistência, não. É fácil, a gente não tem dificuldade com tantos exames. Claro que isso vai variar de um lugar para o outro, né? Mas hospitais grandes, com grandes maternidades, a gente tem uma assistência muito bacana. Ah, legal, doutora. Mais uma pergunta aqui sobre a especialidade em si. O que você vê assim hoje para a área de GO? É uma especialidade que está crescendo, está ampliando, está ficando saturada? Como que você vê hoje a especialidade de GO para quem está querendo entrar na área? A gente escuta muito o pessoal falando, né? GEO está saturado, GEO em Minas já tem muita gente, mas eu não consigo ver assim. Eu acho que hoje a gente consegue, né, expandir esse mundo por conta das redes sociais. Eu acho que tá aí, é para a gente usar. Acho que a gente tem que usar com muita cautela. E
Ainda mais que eu vim de uma residência médica, então a gente vem de evidências, a gente vê de dados de qualidade, de estudos científicos. Tem muita coisa que a gente vê, por exemplo, na internet que nos chateia, né? Então, eu acho que se forem formar novos GOs com embasamento científico bom, com teoria boa, com conhecimento, eu acho que tem espaço para todo mundo. O que me deixa preocupada, às vezes, são ruins formações, ou a gente vê, que a gente vê muito de uma pessoa sem formação, sem instrução direito, tentar lidar ou entrar dentro das especialidades, que é o que a gente vê acontecendo muito isso, não só em ginecologia, mas eu vejo muito na ginecologia, na obstetrícia nem tanto, eu acho muito mais difícil, né? Mas na ginecologia a gente vê muito isso, mas em várias outras áreas também, né? Ah, perfeito. E, Lê, você tem alguma dúvida sobre isso? Mais alguma perguntinha? Das partes das subespecialidades, assim, desse pós, como que é, assim, na área da GO, das provas depois do R3, como que fica essa parte, assim? Então, a gente tem também, assim como, né, na entrada direta, a gente tem vários hospitais que vão oferecer essas vagas. Aqui em Minas, os principais que a gente tem vão ser cirurgia ginecológica, mastologia, ultrassonografia, medicina fetal, uroginecologia, deixa eu ver se estou esquecendo de alguma coisa. Reprodução humana, eu acho que basicamente são esses. A gente sabe que o número de vagas para subespecialidades não são imensos, né? Então varia, tem lugar que vai ter uma vaga, duas, mas pode ir até umas três, quatro. E eu acho que você escolher a sua referência vai ser o mesmo ponto de quando a gente escolhe da entrada direta. Tentar conhecer o serviço, conhecer, né, o que o serviço oferece mais. Se dentro da subespecialidade, o que você gosta, o que você quer fazer, o que você almeja fazer, que o hospital oferece para a sua formação. A maioria das subespecialidades de GO são um ano, né? A gente tem mastologia, que são 2 anos, mas as outras, a grande maioria é um ano só. E, ou talvez, né, mudar de rumos ou continuar no serviço que você está, se oferecer uma subespecialidade. Eu acho que vai muito depender disso. E eu acho que a subespecialidade não é algo que a gente tem que tentar prever também, não, sabe? Ai, quero entrar em GO porque eu quero ser mastologista. Assim como na faculdade também, eu sempre falo isso, a gente se forma médico, né? Então, não quer dizer que você vai ser psiquiatra, que você não tem que saber dar um ponto. É a mesma coisa na ginecologia, não quer dizer que você não gosta, não tem afeição ali por a cirurgia ginecológica, que você não vai ter que fazer procedimentos cirúrgicos, que você não vai pegar casos cirúrgicos no seu plantão. Então, acho que ao longo da residência, você vai mudando de ideia várias vezes. Eu acho que eu tentei, pensei em várias coisas. A questão do consultório, que eu já tinha ali guardadinho dentro de mim de muito tempo, mas eu acho que as referências, as pessoas que você vai tendo contato, os mestres, isso com certeza vai te influenciando para essa decisão. Ah, legal. E, doutora, uma última pergunta aqui antes de abrir para o chat para ler mais alguma pergunta. A gente sempre gosta de pedir aqui para o especialista trazer 3 prós e 3 contras na visão dele sobre a especialidade. Deixa eu pensar. Ó, vamos lá, vou começar a falar dos prós. É, você tem contato, você é a primeira pessoa que tem contato com o início de uma vida. Então, acho que isso é a coisa mais maravilhosa que poderia existir. Eu brinco com vários amigos minhas que são de outras especialidades, eu falo, não, gente, não tem nada mais bonito do que trazer uma vida no mundo. Me desculpem, mas não tem, não adianta, né? Ah, eu salvei ali, fiz um transplante cardíaco. Tá bom, mas eu acabei de trazer uma pessoa no mundo. A pessoa nasceu, né? Ela não existia, esse mundão bagunçado nosso. Ela está conhecendo, então, com certeza, a obstetrícia, você já deve ter percebido que ela me encanta muito, mas eu estou muito dentro aí da obstetrícia. Então, acho que isso, com certeza, pensando nessa parte. Pensando também na questão de a gente conseguir unir a parte clínica com a parte cirúrgica. Eu acho que é um pró grande aí. Eu acho que tem muita pessoa que está na dúvida, que não sabe o que faz, gosta, eu gosto muito de cirurgia, mas eu gosto muito do atendimento, ali do contato com o paciente, então acho que dá para você colocar ali a ginecologia e obstetrícia do ladinho ali das suas dúvidas, que é uma área que a gente consegue fazer as duas coisas muito bem.
é mais? Mais Mais vou um. pensar. Mais um. Não, eu já estou aqui pensando nesse e pensando nos contras, gente. O conto é sempre mais É, difícil, né? é, deixa eu ver. Mais um pro. Eu acho que o network da ginecologia obstetrícia é muito grande. Muito, muito, muito. Como é uma cadeira básica, então a gente já tem esse conhecimento, esse contato ao longo da faculdade. Então, desde ali do internato, por exemplo, você já começa a fazer um network. Eu tenho pessoas e profissionais que eu conheço desde a época do internato. Eu acho que, então, talvez ele possibilite esse network maior do que outras especialidades que não estão ali na cadeira base, por exemplo. Eu acho que esses Aham. três. Tenho certeza que depois eu vou lembrar de um monte quando estiver acabado, né? Não, faz parte. E os três contras, doutora? Agora, vamos falar os contras. Três contras. Deixa eu pensar. Eu acho que isso que eu falei inicialmente, anteriormente, de outras áreas estarem tentando entrar dentro da ginecologia sem o conhecimento que deveria. E aí a gente bate nessa a gente fala tanto dessa polêmica aí do chip da beleza e dessa medicina integrativa e de várias outras que tentam, às vezes, entrar na área sem ser da área. Então, acho que isso é um contra, porque a gente tem muita brecha, a gente não tem muita lenha em nada que nos preserva nesse ponto de vista. É, outro contra, e aí eu vou falar, talvez, do que falam da questão do tempo, da obstetrícia, porque agora, Uhum. minhas pacientes, eu não tenho nenhuma paciente com data provável do parto para agora, mas pode ser que ela entre em trabalho de parto prematuro hoje? Pode. Então, talvez, dependendo do que você quer para sua vida, se você quiser viver dentro da obstetrícia, talvez seja um contra, mas dá para você não viver dentro da Sim. obstetrícia. E mais alguma coisa? Acho que também é algo que dá para remediar, mas vou falar quando estou pensando em outra coisa, que são plantões, né? A questão dos plantões. Claro que não é todo mundo também que vai fazer plantões. Hoje em dia eu faço esses dois por semana, assim, e Uhum. acho super tranquilo. E então tem gente que não dá conta de viver ali do plantão, não dá conta dessa rotina de plantão e abomina qualquer parte disso. Então acho que assim, se você abomina plantão, tem como fazer residência, porque a residência vão ser 3 anos de muitos plantões, com Uhum. certeza. Ah, Eu acho legal. que Não, perfeito, doutora. A gente tem algumas perguntinhas do chat aqui, até para a gente não passar muito do horário, mas, doutora Letícia, queria ver se você tem mais alguma dúvida aí com a doutora Larissa para a gente fazer, e daí eu entrar com o chat. Acho que a gente pode ir pro chat, assim, Pode? pode, deu Então, pra pegar beleza. bastante. Ó, tem uma pergunta aqui que eu já separei, que é da Juliana. Ela perguntou para a doutora Larissa se nesses 2 anos de residência, né, a doutora desenvolveu alguma habilidade que reafirmou mais essa segurança. Acho que daquele momento que você falou que você era bem segura antes, quando chegou na residência, perdeu um pouco isso, mas isso foi voltando a partir da R2, né? nos 2 anos, o quê? Eu não ouvi. Se nesses 2 anos a doutora desenvolveu alguma habilidade que reafirmou mais ainda a sua segurança. Ah, Os antes, 2 anos antes antes de entrar, isso, do SUS, eu acho, exatamente. eu acho, é Juliana, né? Isso. Juliana, eu acho que os 2 anos, eu acho que a maior habilidade é o trato com o paciente. O saber ouvir o paciente, e isso foi muito importante para mim, ainda mais que eu rodei no hospital particular e público, porque o ouvir do hospital particular e público é diferente, vocês vão ver isso. Então, infelizmente, a gente tem um país muito desigual. As pacientes do SUS, elas não têm demandas de dúvidas, por exemplo. E aí é o nosso papel explicar e orientar. Então, não é nosso papel simplesmente entregar um exame e falar, toma, faz esse exame. Explicar por que você está pedindo o exame, por que ela tem que fazer o exame. Então, eu tentei muito, isso foi muito importante para mim, trabalhar os 2 anos no SUS. Eu queria que elas entendessem. Eu acho que todo mundo tem que entender, e eu falo muito isso com elas até hoje. Por que te pediram esse exame? Não sei, mas você tem que saber por que te pediram. Ah, o médico me pediu, eu fiz. Não, você tem que saber o que você tem. É a sua saúde que a gente está falando, né? Sim. Elas se arrumam todas para encontrar com você naquele momento. Ela deixa o serviço, deixa o filho, deixa um monte de coisas para estar ali naquele momento. Então, o mínimo que você vai fazer dentro da sua formação é saber orientar, explicar isso para você. Então,
Eu acho que isso foi muito engrandecedor para mim, porque eu já tentava fazer isso e eu fiquei treinando isso 2 anos e consegui chegar e colocar isso em prática na parte do SUS. E no particular, ela já vem com muita informação, mas não necessariamente com informações corretas, né? Porque as buscas não são necessariamente em locais confiáveis. Então, eu acho que os 2 anos foram muito importantes. Perfeito. Doutora, a Maria perguntou aqui se na residência de GO existe a possibilidade de explorar o mundo da área de pesquisa científica. Ah, tem sim. E não só em hospitais públicos, não. Na minha residência, por exemplo, como acho que essa parte teórica era muito grande, a gente sempre tem alguns preceptores que são mais acadêmicos, né, dessa questão da pesquisa científica, e sempre tinham, mandando relato de caso para congresso, a gente publicou ao longo da residência, né, conseguiu falar de alguns assuntos, recebeu alguns prêmios, então isso é bem estimulado, sim, com certeza. Ah, legal. Lê, mais alguma pergunta? Eu acho que Que é ficou isso? bastante claro, Não, assim. fechou. Então, pessoal, já chegamos na reta final da nossa live, tá? Quero já começar agradecendo muito a presença da doutora Larissa. Doutora, foi, assim, muito rico o bate-papo. Acho que também a Letícia daqui a pouco vai se despedir, mas foi muito bacana essa interação entre você e do pessoal do chat. É, agradecer realmente. Te deixar uma última palavra aí para você realmente se despedir do pessoal e deixar uma última mensagem para quem está cogitando entrar em GO. E é isso. Sim. Gente, muito obrigada, foi ótimo. Podem me convidar sempre. Eu gosto muito de falar da residência, gosto muito de falar da minha especialidade. Se eu puder ajudar também a tomar a decisão, tirar dúvidas, se alguém tiver com dúvida, podem me mandar mensagem, podem ir lá no meu Instagram, mandar mensagem para a gente conversar sobre. Se quiser saber especificamente de algum serviço, né? Então podem estar à disposição. Eu sou super tranquila para a gente conversar com o tempo. Mas eu acho que, assim, é um momento muito difícil, é um momento muito delicado. Toda vez que a gente tem que fazer escolhas na vida é muito difícil, né? Mas, assim, coloquem realmente, de fato, o que vocês querem. Tentem planejar. Por mais que os nossos planejamentos, às vezes, possam mudar um pouquinho, né, dos eixos, coloque o seu objetivo final, principalmente quando você entrar na residência. Porque não vai ser facílimo, mas também não vai ser a coisa mais difícil do mundo. Vai ser um desafio novo, um lugar às vezes desconhecido, mas pensa no seu objetivo final, pensa no profissional que você quer se formar, pensa no caminho que você quer percorrer, e aí vai com fé, tenta ficar na saúde mental, tenta focar nisso, tenta alimentar bem, tenha um apoio de casa, né? Eu acho que as coisas vão fluir. Com certeza dá certo. Entrar na residência é maravilhoso. É uma felicidade, assim, muito, muito boa. E acabar e finalizar e fechar um ciclo também é muito bom. E conseguir levar e fazer aquilo que você gosta, eu acho que é maravilhoso. Não, perfeito. E, pessoal, lembrar todo mundo, então, que quem não conseguiu acompanhar toda a live, a partir de amanhã ela já está disponível completa na nossa área de membros. Na próxima semana a gente tem mais um papo com mais especialista. E também quero agradecer aqui a doutora Letícia, que participou como convidada, que fez perguntas super incríveis. Então, Lê, agradecer de coração mesmo a sua presença. Super convidada para as próximas também. E também deixo o espaço aí para você deixar um recado final. Muito obrigada, Fábio, Larissa. Foi muito boa a conversa, assim, foi esclarecedor tanto da especialidade, clareou muitas coisas assim que eu não sabia da GO, apesar de já ter passado no internato, mas a gente não tem essa noção da residência e com dicas muito valiosas para qualquer especialidade, assim, qualquer residência que a gente for seguir, a Larissa deu bastante dica, assim, muito obrigada mesmo, foi muito bom o papo, independente da que eu for seguir, espero ter esse brilho assim no olhar para obrigada, gente. Não, Que perfeito. E ótimo. também, como a doutora Larissa comentou ali, quem tiver a rede social dela, a gente vai estar divulgando tanto no Amo Medicina quanto no Med Escolha, tá? Então, a partir de amanhã já começa a sair algumas divulgações lá. Vocês podem seguir lá a doutora Larissa, a doutora Letícia também, todo mundo. E, pessoal, então é isso. Finalizamos por aqui mais uma live do Med Escolha. Agradecer a presença de todo mundo do chat e até a próxima semana. Tchau, tchau, Muito pessoal. Tchau, obrigada. meninos. Tchauzinho, boa noite, gente. Obrigada a todos. Tchau, tchau.